Fala, técnicos do Brasil, é isso aí, vamos lá. Essa semana me aconteceu algo que eu achei interessante trazer aqui para vocês, né? Eu já me referi a isso em, acho que opacificando metais, ou de aula de metais, ou de opacificação de metais, alguma coisa assim. Mas acho que eu não me lembro de ter mostrado para vocês, né? É que essa situação que aconteceu essa semana comigo foi interessante, né? Era um caso de implante onde o implante estava muito lingualizado e já estava a parede do cilindro do componente já estava na linha da lingual dos dentes inferiores ali. Então, tudo que eu colocasse a mais ali ia ficar uma protuberância que na maioria das vezes incomoda a língua do paciente. Então eu fiz o dente, né, tava bonitinho, apliquei, só que essa parte do cano, né, do úcula, eu deixei em metal polido, né, e mandei, ia polir, né, mas foi para a prova antes do polimento, antes do glaze, e o dentista achou correto, né, porque não ia ficar atrapalhando, incomodando a língua, né, com aquela protuberância mais lingualizada daquela porção do dente. O cliente olhou, gostou, tal, mas aí ele olhou aquele metal e falou assim: não, mas não gostei disso aqui. Foi explicado para ele que se colocasse opaco, cerâmica, ia ficar uma protuberância, que a língua dele ia sentir e tal. Ah, mas eu não gostei, esse metal aparente aqui, etc e tal, sendo que o orifício além do metal, o orifício vai ser tampado com resina e também fica aparente, né? Mas não teve conversa. O cliente queria que aquilo fosse colocado de cerâmica naquela precipitação do metal ali. Aí eu resolvi o problema aqui e tal, dei meu jeito, e enquanto dava o jeito, falei assim: isso aqui seria bom ter filmado, né, e mostrado para as pessoas ali como fazer um concerto como esse, que não é apenas isso, né? Vamos supor que você está fazendo ali uma peça e tem uma parte que fica muito próximo do metal, você pega o metal e expõe aquele metal. Aí você quer tampar aquilo lá tal, e de uma maneira que você não tem que refazer tudo, né? Aplicar opaco, depois que a cerâmica está aplicada, é um negócio complicado, né? Mas tem uma maneira de você resolver esse problema, ainda mais com as cerâmicas atuais, que os opacos têm uma temperatura um pouquinho mais baixa de queima, e a gente pode lançar mão de um artifício, né? Um subterfúgio, para poder prender esse opaco no metal e você fazer uma queima de uma vez só. Queimar o opaco, a cerâmica, tudo de uma vez só e solucionar o problema. Porque as cerâmicas, por melhores que elas sejam, não se engane, quanto mais você queima, pior ela fica, né? Ainda mais quando você tem uma anatomia já pré-definida, você já tem os ângulos do dente, as cúspides, tudo. Queimou, vai arredondar, vai diminuir, sempre vai ter uma contração mínima. E aí aquela característica, daquele ângulo, daquela ponta, daquela situação que você quer que fique um ângulo mais vivo ali e tal, você vai perder numa queima, numa próxima queima. Ainda mais quando você fez toda a escultura na broca tal, já deu o glaze e finalizou. É mais chato, é mais complicado, mas tem como fazer minimizando os danos. Não que vá ser perfeito como você planejou, mas dá para minimizar os danos, né, nessa situação. É sempre chato e é frustrante, né, para a gente que é meio Caxias assim, quando você termina um caso e ele está bonito, tal, mas por algum motivo você tem que levar novamente ao forno, queimar, não o glaze sim, mais uma queima de cerâmica ou dessa como a gente está fazendo, de conserto ali e tal, ou para agradar o cliente não sabe que ele está pedindo para você
condenar alguns fatores dessa peça, mas ele não vai perceber. O cliente em si, o leigo em si, ele não percebe. Tanto é que o pessoal hoje põe porcelana de vaso sanitário na boca e está achando maravilhoso, né? Então eles não percebem mesmo, não tem um senso crítico, uma capacidade de escolha, né? E a gente que é chato, xarope, a gente fica assim, pô, mas não ficou legal. Quer dizer, na verdade está muito legal, é que a gente percebe coisas que o pessoal não percebe, né? Então, vamos lá, eu vou estar aí colocando essa peça, né? Essa peça é uma peça de um curso, né? Um curso que eu já dei faz muito tempo. E aí, aqui na lingual da peça, eu expus o metal, tá vendo? A exposição do metal. Já dei um jato, né? Expus o metal, dei um jato, e aqui a gente vai consertar em uma queima só, já com opaco, cerâmica, tudo, e talvez tenha que dar uma segunda queima, né? Nunca sabe, quando a perda de material é muito grande, a contração também é grande, e às vezes você tem que colocar, dar mais uma queima de um materialzinho ali e tal, aí dá o acabamento e glaze, certo? Vou fazer isso aqui ao vivo e a cores para vocês, explicando passo a passo. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, eu pego um opaco da Style, né? A Style é uma cerâmica da Ivoclar, que ela tem uma temperatura de queima um pouco mais baixa, a queima é cerca de, acho que 800 e alguma coisa aí e tal. Aí quando ligar o forno aqui eu vejo lá direitinho, a gente acaba esquecendo as temperaturas de queima, porque você tem um forno que já tem tudo programado, então a gente acaba esquecendo várias temperaturas de vários materiais que as suas queimas. A gente sabe que a Style ela tem uma temperatura de queima mais baixa. O opaco dela queima 870 graus, né? Então isso ajuda muito numa situação como essa. Você vai colocar um opaco que queima aí a 960, 930, sei lá. É muita temperatura, então é muito mais alta a temperatura de queima e adesão do opaco ao metal do que a própria cerâmica em si. Então é bom ter um opaco de baixa fusão, né, para você usar nessas situações. A gente vai usar só um pouquinho de opaco, não vai usar muito. Só que tem um segredo aqui no líquido, né? Esse líquido que eu vou usar aqui não é um líquido recomendado não é um líquido apropriado para esse tipo de situação. De situação não, a situação é apropriada. O que é apropriado é o líquido para esse tipo de material, né? Isso aqui é um líquido que é o segredo dessa situação toda, né? A gente vai usar um líquido de revestimento aqui, né? Do Geovest, né, tal, pode ser. Ele tem sílica e ele endurece. Bom, coloquei líquido demais aqui. Vou colocar mais um pouquinho de pó, só para ele pegar ficar mais espesso, sabe? E tem que dar uma cobertura boa, porque eu vou passar apenas uma vez o opaco, não vou dar várias camadas de opaco, né?
Mas vocês vão ver que vai ter uma cobertura boa. Apesar de ele estar meio aguadinho assim, ele vai ter uma cobertura bem boa mesmo. Aqui, né? Certo? Então teve uma cobertura boa, já não dá nem para ver mais a sombra do metal, e aí a gente espera secar isso aqui com paciência. Isso aqui quando seca, ele gruda, fica, por causa da sílica do líquido de revestimento, ele endurece mesmo, né? Proporcionando você fazer a aplicação das cerâmicas sobre esse opaco ressecado, certo? Então a gente vai dar esse tempo, né, para secagem, daqui a pouco a gente volta. Bom pessoal, essa dica, na verdade uma aula demonstrativa de reparo, vai agradar bastante a vocês, né, porque vai solucionar problemas que você descabelaria se não soubesse. Para quem já sabe, tudo bem, beleza, né? É uma situação que muita gente conhece, né? Mas como a aplicação de cerâmica ela tem sido uma coisa muito, como é que se diz? Esquecida, né? Nos tempos em que vivemos, as dicas e os macetes também são as primeiras coisas a se deletar da cabeça, né? Porque hoje em dia a coisa se configurou de uma outra forma. Mas de repente aparece uma prótese sobre implante, alguma coisa, um protocolo metálico para aplicação, etc. Né? Coisas que exigem realmente a presença do metal, né? Dentro como estrutura dessa prótese dentária. E pode acontecer nessa situação um descolamento, um deslocamento, uma quebra ou aquela situação que eu me referi, que aconteceu no laboratório a semana que passou, de ter necessidade de cobrir um metal que estava exposto, né? E como é que faz? Como é que você vai queimar um opaco sobre um metal exposto, sendo que o opaco queima a uma temperatura mais alta do que a cerâmica? Então, para isso tem umas dicas aí e vamos usá-las. Eu sei que vocês gostam muito das dicas, né? Para quem se interessa. Então eu vou pedir para vocês, dá um like pelo menos, né? Porque é mais ou menos, eu vi aqui, eu não sou muito ligado nessas coisas, mas aí o YouTube manda pra gente alguns relatórios, né? Aí comecei a ver os relatórios lá, falei, pô, o pessoal curte, ou o pessoal não curte nada, eu sei que tem um monte de gente que assistiu, e ninguém curtiu, só o que 5% das pessoas deram um clique pelo menos de que gostou ou não gostou, né? Então eu sei que tem um pessoal que gosta, que faz comentário, etc e tal, eu respondo todos, né? Então, pô, comenta, né? Fala que gostou, que não gostou pelo menos, e faz um comentário que a gente sempre responde, né? Pode fazer perguntas também, certo? Para tornar essa coisa mais relevante mesmo, né? E o pessoal receber mais as dicas aí. Para você que é técnico, que tem um amigo que tem dificuldade, que mora em outro lugar ou não está tão perto dos grandes centros e tal, manda para ele também, né? Dá uma compartilhada para ele saber que tem um cara que posta vídeo gratuito aqui no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado
e até mais. Bom, estamos de volta. Eu vi aqui, liguei o forno e vi os programas. A queima de opaco da Style é de 870 graus. A queima da cerâmica Style é 840 graus. Porém, nós não vamos usar aqui a queima de Style, nós vamos usar aqui a queima de inline. A queima da inline é em torno de 900 a 910 graus, mais alto do que os 870 do opaco. Mas eu acho mais saudável para a união do metal com o opaco que se ultrapasse um pouco a temperatura do que se deixa a desejar, né? Então, se eu queimasse mais baixo um opaco para ele grudar no metal, eu acho que essa união não seria tão boa quanto você queimar o mesmo opaco 30, 40 graus acima da temperatura da queima desse opaco. Ele ia aderir melhor ao metal, creio eu, do que deixar a desejar, do que o opaco ser de 930 graus, por exemplo, e você queimar ele a 890, 900 graus. Acho que ia faltar um pouquinho para essa união entre os óxidos metálicos e os óxidos de pigmentação do opaco se unissem de uma maneira mais eficaz. É um achismo meu, né? Mas eu acho que é lógico, né? Bom, se não for, alguém me diga. Eu deixei aqui um pouco do opaco depois que secou. Esse aqui é o opaco depois que secou. Eu limpei aqui a maior parte, porque ele gruda bastante. E aí eu deixei aqui na placa de pedra polida um restante, né? E você percebe que, passando o dedo aqui, ó, ele não sai, né? Ele fica bem grudado. E para tirar, eu tenho que esfregar e ele sai assim, pulando até, né? Descolando da placa. É um trabalho, não digo difícil, mas você vê que tem uma certa resistência para sair. O mesmo está acontecendo aqui. Eu posso passar o dedo aqui, né, que o material não sai, né? Assim, eu vou agora umedecer aqui um pouco mais com líquido. Aqui é 1A3, né? Porque essa peça aqui ela está entre 1A2 e 1A3. Então eu vou estar colocando aqui a primeira camada de A3, que é o dentina opaca do A3. Aqui é a dentina. E aqui em sisal. Vou colocar meu óculos de perto aqui. Aqui é a mesma coisa agora que você faria numa aplicação convencional. Contando com a contração do material, eu vou fazer uma borda mais grossa, tudo um pouquinho mais a mais aqui, para ver se a gente consegue fazer isso numa queima só.
que tem aquela contraída aqui, daí pode descolar da borda aqui, aí não tem jeito, tem que dar mais uma para fechar. Mas vamos achar que nada de mal vai acontecer aqui. Queima é sempre uma dúvida, né? A gente pode fazer as coisas para uma queima só e de repente não dá certo. A gente pode fazer também de uma maneira despretensiosa e ela dá certo. Dentina opaca, dentina e agora incisal. Vamos lá, agora secar um pouquinho. Perdeu o brilho superficial. Pode também dar uma vibradinha, né? Vibrou, ganhou o brilho novamente, a água precipitou, os cristais se assentaram entre si, expulsando a água e precipitando a água, o líquido, né, para a superfície. Você vê que a gente tira um pouco, ó, tira bem o brilho superficial, que nada mais é do que o líquido que precipitou. Aí se você vibrar novamente, você vê esse brilho acontecendo novamente. São os cristais se assentando, se encaixando melhor um no outro e expulsando a água para a superfície. Aí puxa de novo a água e beleza, agora nós podemos queimar. Deixa eu pegar aqui na borda, sabe que é mais complicadinho aqui são nas bordas, né? Aqui pode haver um descolamento, né? Porque o volume de cerâmica é razoável aqui, para haver uma contração e descolar a cerâmica das bordas, né? Mas vamos ver, deixando grossinho aqui, vamos ver se ele mantém.
Agora eu vou queimar a temperatura de segunda queima, que é a temperatura de segunda queima. A primeira queima da inline, ela é feita em 910 graus. Eu vou fazer essa queima a 900 graus. Dá para ver, né? Vou fazer essa queima a 900 graus, que é a segunda queima da inline. Como a cerâmica já foi queimada, só tem esse pedacinho, vou fazer a segunda queima a 900 graus. É mais saudável para o opaco e também será a temperatura correta para queimar uma pequena porção de cerâmica. Então vamos lá, em que rompe os tambores. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês como ficou. Opa, deu tudo certinho. Aqui nós temos a queima. Ficou um pouquinho mais proeminente, que é o esperado, né? Então agora eu vou dar um acabamento aqui e dar uma queima de glaze. Talvez eu encontre um descolamentozinho, parece que talvez. Vamos ver. Se preciso for, nessa queima de glaze a gente coloca um ADD-on, se necessário for, para dar o mínimo de queima possível para um retoque, né, para um conserto, né, vamos dizer assim, ou conserto seria, que seja, né, seja um consertinho, uma exposição de metal, que a gente com uma queima só resolve o problema com o opaco sendo aplicado daquela forma com líquido de revestimento, tá? Revestimento com sílica, né? Líquido de sílica de revestimento de alta fusão, certo? Então eu vou dar um acabamento aqui e já retorno aqui para dar o glaze. Então vamos aplicar o glaze aqui rapidinho. Então, não perdeu muitos detalhes, né? Claro que fica um pouquinho mais arredondado, mas não perdeu muitos detalhes. Por quê? Porque foi uma queima apenas, né? Se a gente começa a dar queimas demais, aí você acaba perdendo detalhes da escultura, cúspides, tudo fica meio arredondado, embora existam dentes que tenham essa característica mais arredondada, mas tem dentes que os ângulos são mais vivos, e aí então você vai ter uma perda de qualidade do serviço. Só para dar uma olhada aqui, ó, na parte que foi retocada, né? Foi colocado o opaco, a cerâmica, a dentina opaca, a dentina incisal, você quase não enxerga, né? Não dá para dizer assim, foi feito um remendo nessa área, né? Não tem como, fica praticamente a mesma coisa ali. Você respeitando as camadas que foram colocadas, vai ficar tudo bem. Claro que numa incisal, né, numa vestibular, de uma incisal de um anterior, se tiver muitas características, muitas camadas ali e tal, aí atrapalha mesmo a situação. É melhor tirar toda a vestibular e aplicar ela de novo, né? Mas se não, se for um caso como esse, você vai ter um resultado bem satisfatório. Vou dar o glaze e aí eu volto com a peça terminada. Ok, o glaze foi dado, peça terminada. Eu acho que fica perfeito em questão de acabamento, nem se percebe, né, que havia aqui uma exposição de metal grande, né, relativamente grande, para se tampar em uma queima só. Mas a gente consegue fazer isso usando esse artifício. Eu acho que quem sabe, né, quem já sabe fazer, obviamente não vai ver muita graça, mas para você que viu pela primeira vez acontecendo isso aqui e a gente fazer em uma queima só uma restauração da restauração, né, de uma maneira eficaz, pode perceber
que salva a vida em uma situação real no laboratório de vocês, certo? Então essa foi a dica aqui dessa aula. Eu já falei sobre isso em algum vídeo, já não lembro mais. Eu lembro que eu falei em algum vídeo aí para trás, né? E pode entrar no meu canal, vai sabendo, vai aprendendo a fazer as coisas ali, vai vendo as aulas se for interessante para você. E uma vez você percebendo onde foi dito lá, você vai lembrar dessa amostragem de agora aqui com vocês, né? Então, vamos lá. Valeu, essa foi a dica demonstrativa de hoje. Valeu?